Gabriela mandou aqui pra gente. Caio, sobre o pagamento de impostos com juros, poderia fazer um exemplo prático? Sei que registro juros por competência, mas ainda tenho dificuldade em como calcular o valor dos juros, a Selic. Ô, Gabriela, a gente tem uma aula só sobre isso, tá? A gente tem uma aula que eu mostro isso debitando e creditando, tá? Tenho certeza que a gente tem essa aula. Lembro que a gente fez ali bem passo a passo, tá? Mas o que acontece? Se você tem dúvida sobre calcular os juros, talvez não seja nem um problema tanto da contabilização que você tenha, seja de entender ali como é que a Selic funciona, né? O que acontece? Quando você tem um tributo em atraso, você tem a Selic calculada da seguinte maneira. Ela é contada a partir do mês seguinte ao do vencimento, beleza? Então, né, você vai ter ali a Selic começando no mês seguinte. E essa Selic se acumula até o mês anterior ao do pagamento. Por quê? Porque no próprio mês do pagamento, você não tem o valor da Selic. Você nunca tem a Selic do próprio mês, tá? Então, deixa eu até entrar aqui, pra ver se eu consigo entrar rapidinho aqui no site, daí eu compartilho a tela com vocês. Isso eu também mostrei lá na aula, tá? Então, assim, tem aula já sobre isso, mas vamos pegar isso aqui, ó. Tô no site da Receita Federal, você tem aqui, por exemplo, ó, taxa juros Selic mês a mês, tá vendo? Ó, a gente tá no dia 26 de fevereiro, ok? Ó, aqui, ó, fevereiro, tu não tem a Selic do próprio mês. Quando virar o mês, ali no comecinho de março, vai aparecer a de fevereiro. Por quê? A gente nunca tem a Selic do próprio mês. A gente só tem a Selic do mês anterior, tá? Logo abaixo, você tem aqui, ó, uma tabela da Selic acumulada. Vamos dar uma olhadinha. Selic acumulada. Vamos dar uma olhadinha aqui? 3, 21. Não. Aqui. Taxa Selic acumulada. A gente tá em fevereiro, certo? Fevereiro zerado. Se foi algo de janeiro, se foi algo de, janeiro de 2024, se foi algo que venceu em janeiro de 2024 e eu pago esse mês de fevereiro, eu só tenho 1% pelo mês de pagamento, beleza? Agora, e se foi algo lá de dezembro? Se foi algo que venceu em dezembro e que eu pago agora em fevereiro, então assim, venceu em dezembro, eu tenho mês seguinte ao do vencimento, mês de janeiro. Então tem a Selic de janeiro, mais 1% por fevereiro, beleza? Quer ver lá em cima? Qual foi a Selic de janeiro? 0,97. Então 0,97 mais 1% pelo mês de pagamento, 1,97. É exatamente o que apareceu aqui para mim. Vamos mais um? Um tributo que venceu em novembro de 2023. Eu tenho mês seguinte, dezembro, janeiro, que é o mês anterior ao do pagamento, e mais 1% por fevereiro, que é o mês que eu tô pagando. Olha, vamos lá em cima. Venceu em novembro. Eu não uso de novembro, eu uso de dezembro. Então, em dezembro, foi devido 0,89. Em janeiro, 0,97. Mais 1% pelo mês de pagamento, beleza? Então é sempre desse jeito que a gente vai fazer. E aí vem uma questão. Algumas pessoas optam por contabilizar mês a mês o juro da Selic, fazendo já de cara o 1%, né? Então assim, o tributo era devido em novembro. Aí virou de novembro para dezembro, né? Imagina, era devido em novembro. De novembro para dezembro, a pessoa já contabiliza 1% de juro da Selic, porque ela já sabe, lá no mês de pagamento já vai ser devido isso. Se ela em dezembro tivesse pagado, ela devia 1% de Selic. Aí, de dezembro virou para janeiro. De dezembro para janeiro, você já tinha Selic de dezembro. De dezembro para janeiro, você contabiliza o 0,89 de juro da Selic. Aí, virou de dezembro para janeiro, aquele lá. De janeiro para fevereiro, virou e apareceu aqui a Selic de janeiro. Então, de janeiro para fevereiro, você contabiliza o 0,97 de Selic. E assim vai mês a mês, tá? É uma forma. Tem gente que já prefere deixar para contabilizar o 1% no mês que paga, né? Assim, ao invés de jogar no primeiro mês, joga no último mês. Meio que tanto faz. Pausa no vídeo
Tá gostando do conteúdo? Então faz o seguinte, deixa aqui embaixo o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário. Assim eu vou saber que você tá gostando, que tá sendo útil e vou produzir mais vídeos ainda como esse. Mas é isso, não tem muito mistério não. Eu acho que a tua dúvida devia estar mais ali na questão de como é que a Selic se comporta e não tanto a contabilização, né? Beleza. Ah, disse ali isso, muito obrigada, show de bola, maravilha. É por isso que eu acho tão importante que o contábil e o fiscal trabalhem juntos, sabe? O contábil tem que entender como é que o fiscal opera, o fiscal tem que entender como é que o contábil opera. Ter conhecimento das duas coisas é muito importante, sabe? Vamos lá, a Alessi mandou aqui. O sócio pagou o plano de saúde pela conta da pessoa física dele, sendo que o plano de saúde emite a nota para a pessoa jurídica. Como fica essa contabilização? O plano é apenas do sócio. Tenho que zerar a despesa de plano de saúde? Eu acho, Alex, que daí entra naquela mesma resposta que eu dei sobre o tributo, tá? Você vai contabilizar lá o débito de despesa, crédito do passivo, e aí esse pagamento de uma coisa que é da empresa pelo sócio. Eu acho que o menos pior seria registrar como um AFAC e depois fazer esse aumento, mas não é o certo, né? É importante que eu tô dizendo assim, ó, é o que tem para hoje, né, pela falta de ter o que fazer, mas é confusão patrimonial, é uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? Isso aqui é extremamente importante e fique claro pra gente, e tem que ver o quanto que essa despesa que você tá tendo, que é exclusivamente pro sócio, não deveria entrar com uma remuneração dele, tá? Dá uma olhada nisso aí que eu acho que é importante.